Francisco Banha. Bem, neste ponto não vou dizer muito mais, mas vou dizer é que temos que ver também os motivos pelos quais se chegou a este ponto. E, portanto, não estamos só a pensar nas questões da gestão. A gestão, obviamente, que é um fator super importante, porque a gestão tem implicações importantes na forma como se gerem os ativos, mas há um aspecto que temos que ter associados. Uma parte significativa das dívidas que as empresas têm, nomeadamente, por exemplo, a Refer tem uma dívida de 6 mil milhões de euros, tem muito a ver também com os investimentos que foram feitos nas infraestruturas. O caso concreto das Estradas de Portugal, os investimentos têm neste momento uma dívida de 2 mil milhões de euros no primeiro trimestre, portanto está associado aos investimentos realizados nas autoestradas. Portanto, há questões que têm a ver com decisões de caráter político. Assim como também o ponto de vista daquilo que já foi referido tem a ver com o preço praticado pelos serviços. Aí tem uma componente social fortíssima. Aliás, se nós verificarmos desde 1976 até agora, o preço médio, tenho aqui um quadro, que não sei se consigo ver o quadro. É possível fazer para ali? Ou para ali. O preço, se nós tivermos o preço médio praticado, consegue... é esta linha vermelha. Vamos ver se a nossa realização... Mas se nós fôssemos só atualizar esse preço médio de acordo com a inflação, provoca um desvio brutal. Ora, este desvio brutal que tem que ser pago, porquê? Se o Estado não faz as transferências para as empresas públicas, tem que ser pago com endividamento. E foi isso que tens vindo a verificar. E é isso que tens vindo a seguir. Portanto, é isso que é preciso, porque aqui nós não podemos ter o sol na área e a chuva no naval. E, portanto, o que temos, efetivamente, infraestruturas, por exemplo, só por curiosidade, nós temos, ao nível das autoestradas, temos cerca de 20 metros por cada quilómetro quadrado, ao passo que na União Europeia tem 16. E, portanto, esse tipo de decisões políticas estamos agora a pagá-las. E, por isso, uma das coisas mais importantes do momento, nós todos sabíamos, ou pelo menos quem está atento a estas realidades, sabemos que nós estávamos a caminhar para um precipício. E o precipício chegou agora, com tudo acumulado, chegou ao ponto em que chegou. E, por isso, uma das medidas mais importantes para mim, ao nível da Troika, é precisamente a resolução do problema dos transportes. Nós temos estado a preocupar com as questões da Moody's e outras questões colaterais e não estamos a preocupar efetivamente com aquilo que vai doer aos portugueses. E esta vai doer aos portugueses. Sim, não só. Há aqui uma decisão em termos de revisão tarifária que tem que ficar concluída brevemente. Mas a questão da revisão tarifária não é só a revisão tarifária, é a questão da própria reestruturação. Sim, é perceber como é que se consegue ir buscar receita e reduzir os custos ao mesmo tempo. Uma das coisas que nós temos, as empresas públicas de transportes não podem recorrer mais ao financiamento, porque para pagar as dívidas, as amortizações, etc., os juros, não têm dinheiro. Quando se fala em reestruturação, normalmente fala também ajustamento ao nível das pessoas. Ajustamento ao nível do quadro de pessoal significa pagar indemnizações. Ora, para pagar indemnizações é preciso ter dinheiro. Se o crédito está esgotado, como é que se faz essa reestruturação? Portanto, por isso eu acho que uma coisa positiva é efetivamente o programa da Troika, porque não pode adiar mais. Portanto, o Governo não vai poder adiar o problema, tem que o resolver, temos que o encarar de frente. Para quê? Para que possamos, daqui para a frente, ter uma situação bastante diferente, nomeadamente a promoção do transporte público e a articulação efetiva do intermodal, nomeadamente das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isso tem que ser feito, porque não podemos continuar a assistir uma perca, por exemplo, no transporte ferroviário brutal. Em cerca de 10 anos perdemos 100 milhões de passageiros em viagens. Isso é inadmissível num país que ainda agora se fala de fechar a linha do Oeste, onde vivem 400 mil pessoas. Como é que se vai fazer? E tudo isso depois aumenta o consumo energético, se as pessoas não vão de comboio ou não vão de autocarros, se começam a ir em carros, aumenta a dívida energética. Portanto, há alguma coisa aqui a fazer e acho que, pessoalmente, o plano da Troika, a este nível, vai poder ajudar a resolver o problema e encarar os problemas de frente. Carlos Barros, como é que se começa a fazer, como é que se faz esta revisão tarifária? Isto é um dossiê muito complexo, não é? Não acho que seja por onde complexo. é que se começa? Se nós seguirmos aquilo que se faz lá fora, eu acho que se faz muito bem. Eu penso que nós temos dois problemas. O primeiro problema que nós temos é há muitos engenheiros nos transportes e poucos economistas. Portanto, os preços não se trata deles. Faz-se os investimentos e a rentabilidade. Se eu sou um privado, eu não faço investimentos sem rentabilidade. E também eu quero deixar claro o seguinte... Eu não mesmo seja um gestor público, não deve fazê-lo, não é? Claro, eu não estou a dizer que a privatização é a panaceia para todos os problemas. Neste caso, é que nós temos um setor privado que funciona muito bem e que é competitivo.
nós temos o bom exemplo e, portanto, nós, se privatizarmos, esperamos que as empresas públicas vão passar a ser bem geridas. E o Estado não pode confundir uma situação que é serviço público com propriedade pública. São questões distintas. Em Portugal a gente confunde as coisas. E eu até às vezes penso que os partidos de esquerda, ao quererem tudo público, atrapalham-se a si próprios. Porque, assim, há coisas que a gente tem que perceber que não podem se manter públicas, que não se consegue manter. Se você pensar num problema que aconteceu em Portugal, que foi termos contratado um gestor brasileiro para gerir a TAP, à espera que aquilo... É o reconhecimento que a gente não tinha gestão à altura, não é? Infelizmente ele não deu a volta. E costumo dizer, nós agora andamos a contratar gestores que não são de origem portuguesa, que é o caso do gestor da PT, o gestor da TAP, mas no caso dos transportes não está a dar o resultado, apesar dos aviões da TAP andarem sempre cheios. Eu às vezes pergunto-me a mim mesmo, qual é o problema da empresa? E tem resposta? Eu tenho, mas não queria apresentá-la publicamente. Eu penso que com a privatização estes problemas desaparecem imediatamente. Nestes casos, não é? Porque as empresas públicas não podem... Nós temos, de facto, um problema de gestão em Portugal. As pessoas têm a tendência a esconder que as coisas têm vindo a melhorar. Mas não têm vindo a melhorar de uma maneira sistemática e generalista. Têm vindo a melhorar que as novas gerações. As velhas gerações, infelizmente, não têm melhorado. E as pessoas que estão nos lugares de gestão normalmente não são as novas gerações. E isso é que é o grande problema. Portanto, eu penso que quando eu digo que a privatização é uma solução, é separar o problema do serviço público da propriedade pública, no sentido de tentar melhorar a performance. E os serviços e as empresas que vão fazer os serviços públicos têm que ser observadas, têm que ser comparadas em termos de produtividade com as outras, como se faz em Inglaterra, como se faz na Alemanha, como se faz em França. Nós andamos um pouco, de certa maneira, nestas áreas, de costas voltadas para a Europa. Não foi, Marina Abrantes de Sousa, não foi por causa disso que nesses países deixou de haver alguma equidade? Porque o que é que garante depois que quem não tem dinheiro para ter a viatura própria ou pagar outro tipo de transportes, depois possa ter acesso a um bilhete de transporte que seja possível, não é? Em termos económicos. É a regulação? O que é que se faz depois? Mas é o tal equilíbrio entre a tarifa comportável e o subsídio sustentável e os encargos públicos sustentável. Eu devo dizer que eu não acho que a privatização é uma panaceia de facto. E mesmo as concessões, nós temos tido bastante mais experiência com concessões. Porque qual é o Estado fica com encargos muito grandes para si, faz mal os contratos, é isso? O denominador comum é a falta de gestão do contrato, de uma até e confundir permite uma balda, efetivamente. O Ministério de Transportes foi reduzindo o seu orçamento e começou a passar muita da sua despesa ou para o Ministério das Finanças, que não tem que saber de passageiros, e para a dívida. E, portanto, há um conceito que a Troika está a ignorar, e eu estive a ver os comentários da Troika, os requisitos, e eu acho que eles que não vão ao cerne da questão, que é o conceito dos encargos com o Programa Público de Transportes, o Programa Orçamental dos Transportes. Eu não preciso que o metro de Lisboa seja privado, eu preciso que ele não se endivide mais do que o previsto. E se forem ver... Mas como é que se faz isso? É que se, por exemplo, há uma empresa que diz que começa o ano com 250 milhões e diz que de dívida, e diz que de passivo total, e diz que no final do ano vai ter 275. E tem 400. Essa administração tem que ir para a rua. Numa empresa privada, aí sim é a diferença da empresa privada. Os acionistas colocam os gestores na rua. Colocam os gestores na rua, o que não tem acontecido aqui. E, portanto, é isso que eu falo da falta de disciplina de mercado. Os bancos emprestavam à Refer, até deixaram de pedir aval do Estado para a Refer, que não tem praticamente receita. Porquê? Porque entraram no tal moral hazard, eles estavam indiferentes ao risco da Refer. Porque o Estado e o contribuinte iria sempre pagar. E isso, o que aconteceu é que a dívida foi-se metendo debaixo d'água, e eu dizia muitas vezes que o mercado tem sonar. O mercado sente a dívida que não está visível.
como se vê pela Presidente de Figura. Portanto, nós vamos, seja através de privatizações, seja através de uma melhor gestão, e para mim a melhor gestão tem que ser no próprio Ministério de Transportes, quem vê os passageiros tem que ver a dívida, tem que ver o subsídio. Não, isto de separar só dá para perder o controle. E uma das coisas que eu acho que está em déficit no programa da Troika é que veem isto muito na ótica do Ministério das Finanças, quando isto tem que ser visto na ótica dos encargos totais com o programa de transporte. Muito bem, já voltamos a falar. Vamos fazer uma curta pausa nesta Comissão Executiva. Estamos a falar de transportes, voltamos já, volte connosco.